Fala galera, bom, tô aqui com o motor. O que acontece com esse motor, né? Vamos ligar ele, né? Ó, primeiro eu vou ligar ele normal, né? Virou. Fazendo um barulhão. Nesse momento ele girou no sentido anti-horário, né? Agora vamos começar ele pro lado, ó, dá um impulso aqui pro lado sentido horário e vou ligar de novo. Percebe que ele girou pro outro lado? Muito técnico já deve ter pegado isso, ou técnico ou não técnico. Ah, ou o motor não funciona, fica fazendo aquele barulhão, né? Fica tum. Ou funciona devagarzinho, né? Sem força, ou fica nessa, né? Uma hora gira para direita, outra hora para esquerda. O que tá faltando nesse motor? Olhando aqui, tá faltando o capacitor, né? Será que é isso que tá faltando? Vamos ver. Ligar aqui agora. O capacitor aqui. E lá. Abrir aqui para não provocar um curto. E vamos ver o que vai dar. Ó, diminuiu bem o barulho. Ele tá girando no sentido horário. Deixa eu dar um impulso pro sentido anti-horário. Opa! Dá um impulso agora no sentido anti-horário e vou ligar. Perceberam que ele não aceitou? Ele continua girando no sentido horário, né? Agora se eu trocar a alimentação, em vez de alimentar desse lado, alimentar do outro, vamos ver o que vai acontecer? Ele virou a rotação, né? Maravilha! Agora está desligado, né, da energia elétrica. Isso significa que aqui não tem energia, certo? Não é bem isso não, vamos ver. Ó, não carregou legal aqui não. O capacitor, só porque eu quis, dessa vez não saiu fogo. Normalmente a gente mete a mão aqui e acaba levando um choque, né? Bom, o capacitor em si, ele é constituído com duas placas, né? Isoladas, com isolação galvânica, né? Não tem contato uma placa com a outra, né? Muitas vezes pode ser placas planas, né? E o meio dela vai um dielétrico, né? O dielétrico é um material isolante. Esse material isolante é o que define o tipo do capacitor. Esse capacitor, por exemplo, aqui é um capacitor de poliéster, né? O dielétrico dele lá é um tipo de plástico, né? Bom, o que o capacitor faz? Ele armazena cargas, né? Quando eu passo uma diferença de potencial aqui, né? Quando eu exerço uma tensão nele, ele vai acumular energia elétrica, né? Só que ele não vai acumular energia elétrica da linha, e sim ele vai acumular energia elétrica graças ao campo magnético, né? Que vai ser criado entre as duas placas. Aqui, ó, se eu colocar com um multímetro aqui no teste de continuidade, ligar nos dois terminais do capacitor, eu vou ver que é isolado uma parte da outra.
né? Se não tiver isolado, tá com problema no capacitor. Agora vamos ver na escala de resistência, colocar na escala mais alta aqui, ó, de 200 mega ohms, né? Vamos ver o que vai dar. Ó, ele começa a medir, ó, e vai aumentando essa resistência até chegar ao infinito, né? Quer dizer que a definição do capacitor ou condensador, viu, gente? O pessoal, às vezes técnico mais antigo, chama de condensador, também não está errado. Pode ser considerado o que? É um equipamento eletrônico, né? Capaz de armazenar cargas, duas placas que armazenam carga, igual nessa foto aí, né? Nessa foto o de elétrico seria o vidro, né? Um capacitor plano. Mas é regra o capacitor ser plano? Claro que não. Ó, aqui ó, tem um capacitor estourado. Eu estourei para mostrar aqui para vocês, ó. Olha como é que ele é feito. Ele é um cone, né? Tipo um copinho aqui, ó, de metal, né? Que dá contato para um dos terminais do capacitor. E o outro metal fica lá dentro, né? Separado por esse plástico aqui, né? Poliéster. Certo? O que acontece, né? Igual nessa foto aqui. Quando o capacitor está carregado, ele vai separar, né? Ele vai, um lado ele vai segurar carga positiva, do outro negativa. Aí quando a gente liga num fio, o que acontece? Ele se descarrega, né? Inclusive dá até pra... Quer ver? Tomada aqui. Isso é meio perigoso, viu, gente? O capacitor nunca deve ser ligado diretamente na rede elétrica, tá? Ele corre o risco de explodir, literalmente. Ó, tirei, ó. Viu? Tomar de novo. Ó. Coloquei. Encostei. Ó. O que acontece? Uma placa vai segurar só positivo, né? Vai estar polarizado como positivo. Isso não é uma ligação elétrica, tá, gente? Isso daqui é magnético. Um lado vai estar positivo, outro lado negativo. E quando se encosta, se oferece o caminho para essa corrente, ela descarrega automaticamente, ela descarrega de uma vez. Essa que é a diferença para uma bateria, né? Enquanto a bateria temos positivo e negativo, e quando a gente oferece caminho aqui, ela descarrega devagar, né? Conforme a corrente da bateria. Já o capacitor não. O capacitor ele vai soltar essa energia de uma vez, né? Carregar aqui na bateria. Olha na hora que encosta. É que foi pouco pro capacitor. Mas ele vai se carregar com a energia da bateria. Olha aí, ó. Bateria de 9 volts, né? Ele segura essa carga. Porém, essa carga ela é rápida, né? Até se fosse uma pequena lâmpada, ó, já zerou. Ela passa muito rápido, ela explode, né? Essa energia do capacitor. A capacidade de armazenamento de um capacitor define o que denominamos capacitância, né? Ele depende de 3 fatores, né? Do tamanho da armadura, né? O tamanho da área de um possível contato, o material dielétrico, né? E a espessura do dielétrico. Quanto maior for as placas, né? As placas da armadura,
maior será a capacitância. E quanto mais próximo tiver, né, quanto mais perto tiver uma da outra, maior a capacitância também. Unidades de capacitância. A capacidade de um capacitor de armazenar cargas é medida em farad, né? Mas é uma unidade muito grande, né? O que seria um farad? Como um exemplo de um farad, o capacitor que temos de um farad, a gente mora nele, né? É o planeta Terra. Assim, é estimulado, né? Ninguém foi lá e não colocou um capacímetro ainda no planeta. Mas a capacitância do planeta Terra é de um farad. É por isso que a gente trabalha com os submúltiplos, né? Normalmente com microfarad, nanofarad ou picofarad. Né? Aí se encaixa lá naquela tabela conhecida já, né? Que é pelo Sistema Internacional de Medidas, né? Aqui temos a simbologia do capacitor, né? Capacitor comum, capacitor eletroelítico, né? Aí, para quem não conhece, esse aqui é o capacitor eletroelítico, né? Normalmente esse capacitor eletroelítico, ele tem uma capacitância bem maior. Aqui não sei se está dando para ver, ó. Esse aqui, ó, bem pequenininho, é 120 microfarad, né? Enquanto que esse grandão aqui, ó, é de 50 microfarad. É uma diferença de tamanho. O problema é que o eletroelítico, ele é polarizado, né? Ele tem até uma faixinha do lado aqui, ó. Quer dizer que o negativo vai ter que estar sempre desse lado e o positivo sempre do outro. Por quê? Porque se for polarizado inversamente, o dielétrico lá, o isolante dele, vai se romper, né? Aqui nessa imagem aqui, ó, dá pra ver como que é feito o eletroelítico, né? Ele é feito enrolado, né? A armadura de alumínio, ela é tratada com uma substância que oxida, né? Essa plaquinha de alumínio, formando uma finíssima parte, né, isolante. Olha lá. Aqui eu tenho uma placa. Esse eletroelítico, normalmente ele fica na placa, ele fica depois da ponte retificadora. Se está dando para ver legal aí, ó. Aí a parte negativa vai estar sempre no anodo, né? Da ponte retificadora. Tá vendo? E na placa vai estar sempre assim, ó. Igual aqui, ó. Tá eletrolítico 4, eletrolítico 1, né? Ou um C, né? Do lado aqui, eu acho que não tá muito pequenininho. Temos esses capacitores SMD, né? Bom, já falei que ele não pode ser polarizado inversamente, mas mesmo em condições normais, pode acontecer do capacitor derreter o dielétrico, né? Por causa da temperatura, né? Vai estar passando energia elétrica e sempre vai gerar calor. Aí ele pode acontecer igual nessas fotos aí, ó. Ele pode estufar, pode vazar ou até mesmo explodir, né? Porque a temperatura vai derreter aquele isolante dele, né? O armazenamento de energia, como que é calculado, né? É calculado por essa fórmula, né? E é igual a capacitância vezes tensão ao quadrado dividido por 2. Né? A energia é medida assim em joule, capacitância em farad, né? No caso microfarad, nanofarad ou picofarad, e a tensão em volts. Quer dizer que se eu tiver uma energia, se eu tiver uma tensão maior, eu vou ter uma maior capacitância, eu tenho um maior armazenamento de energia. Vamos falar agora de associação de capacitores, né? O que acontece muito? Porque às vezes eu não tenho a definição, né? Aqui, ó. Deixa
Deixa eu virar aqui. Nesse motor eu tenho aqui uma etiqueta dizendo, né, sobre o capacitor, né? Ó, 60 Hz, 4 polo, isolação. E o capacitor, ó, CAP 50 microfarad, né? 250 volts. E muitas vezes eu não vou ter essa definição aqui no motor. O motor antigo já não tem mais isso daqui. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é vir associando capacitores, né? E vir medindo a corrente até chegar próximo da corrente nominal de serviço, né? Se o motor ele foi feito para trabalhar com 1 ampere, eu tenho que me aproximar de 1 ampere de serviço nele. Aí como que eu faço essa associação de capacitores? Assim como nos resistores, eu posso usar a associação em paralelo ou em série. Vamos ver caso a caso? Bom, aqui eu tenho um capacitor de 30 microfarad, né? Inclusive eu vou ó, galera, esse tipo de multímetro não é caro, mas é muito bom para técnico, né? Ele tem, ó, ele mede capacitância até 200 microfarad. Para quem trabalha com lavadora, né, com ventiladores, já é bastante útil, né? Vou conferir aqui essa capacitância desse capacitor. O nominal dele é de 30 microfarad. Tá bom, ó. 30,3. Vou pegar esse outro que tem nominal de 45. Esse nominal de 45, vamos ver quanto é que ele tá. Tá com 45,7, né? Vamos fazer a associação dele primeiramente em paralelo, né? Como seria em paralelo? Ele vai ligar aqui, ó, mãozinha com mãozinha. Nessa associação em paralelo, as capacitâncias se somam, né? Igual nesse desenho aí, ó. Se colocar a capacitância equivalente do conjunto, vai ser igual a capacitor 1 mais capacitor 2 mais capacitor 3, e isso indefinidamente. Então, voltando aqui para a bancada, eu tenho um de 30 e um de 45. Então, a capacitância aqui deve dar 75. Vamos conferir? Olha lá. Deu um pouquinho a mais, né? E quais são as propriedades dessa associação, né? Todos os capacitores ficam submetidos à mesma tensão, né? O maior capacitor se carrega com maior carga, né? Que no caso de 45. E a capacitância equivalente é maior do que o maior capacitor associado, né? Isso na associação em paralelo. Dá para associar ele também em série? Dá sim, né? Eu vou deixar uma perninha lá ligada e vou associar ele assim. Bom, e agora? Vai aumentar a capacitância ou vai diminuir? Vamos ver? Tem um de 30 e tem um de 45. Vamos ver agora quanto é que vai dar aqui. Deu 18. Por que deu 18, gente? Porque na associação em série, a soma dos capacitores vai ser inversamente proporcional, né? Igual aí nessa fórmula, né? É 1 sobre a capacitância do conjunto é igual a 1 sobre capacitor 1 mais 1 sobre capacitor 2, mais assim sucessivamente, né? Quer dizer que ligando desse jeito,
eu vou estar diminuindo a capacitância. Para quem acompanhou, né, a aula sobre resistores, o efeito da associação dos capacitores é o inverso da associação das resistências, né? Porque na resistência, se eu ligar assim em série, eu estou somando a resistência. Mas não se esqueça que a resistência seria um freio, né? Seria um impedimento da corrente. E a capacitância não, a capacitância está ajudando a corrente, né? E as propriedades? Todos os capacitores ficam carregados com a mesma carga. O menor capacitor vai ficar submetido à maior tensão e a capacitância equivalente é menor do que a capacitância do menor capacitor associado. Um ponto que deve ser sempre previsto é a tensão de trabalho do capacitor, né? Não sei se já perceberam que temos o capacitor de 250 volts e temos de 400 volts. Mas por que isso? Se você tiver numa tensão onde a rede é de 127 volts, você deve usar o capacitor de 250 volts. Por quê? Porque o capacitor ele vai estar trabalhando com tensão de pico, né? É só você pegar 127 e multiplicar pela raiz quadrada de 2, né? 1,41. Então eu tenho que ter uma folga, né, na isolação. E se eu tiver numa tensão de trabalho de 220 volts, eu tenho que estar usando capacitor de 400 volts. Maravilha? Vamos lá. O que acontece de problema em capacitores, né? O que pode acontecer com ele? Ele pode abrir os contatos, né? Deixar de dar capacitância, ou ele pode entrar em curto. Então vamos aos testes, né? Quando você tem um capacitor igual esse, quando você tem um multímetro igual esse que mede capacitância, é fácil, né? Você coloca lá na medida de capacitância e vem, ó, esse capacitor, por exemplo, o valor nominal dele é 50 microfarad, menos ou mais 5%. Vamos conferir aqui. Olha aí, já não tá legal, né? Não, 36,5. Por que isso acontece? Igual eu já havia falado. O que manda na capacitância, né? O que vai dar o valor da capacitância é o tamanho da placa e a distância da placa. Quanto mais próxima essa placa tiver uma da outra, maior a capacitância. Mas o capacitor, com o tempo, né, dando aquela descarga elétrica, igual vocês viram fazendo aqui que sai aquela faísquinha, vai estar dando lá dentro, né? Vai estar entre as placas. E isso vai fazendo criar sulfato, né? Quer dizer que essa placa ela vai dando uma oxidação e vai ficando cada vez mais distante, que é o caso que aconteceu aqui. Mas digamos que eu não tenho um capacímetro, né? Não tenho o multímetro com capacitância. Os testes que dá para você fazer, né? Para ver como é que tá, se o problema é capacitor. Mas esse daqui, gente, é o teste assim para ver problemas graves, né? É esse aqui, ó. Você vai colocar aqui na escala de continuidade e ele não deve dar continuidade em nenhuma das direções, né? Não deve, porque senão seria um curto-circuito, ó. Viu que ele até tenta, ó. Ele começa, mas para. Ó, ele dá um pequeno bip, mas já volta. Fez isso dos dois lados? Coloca aqui. Deixa aí por volta de 10 segundos, né? Pra quê? O que eu tô fazendo aqui? Para eu carregar o capacitor, né? Como no multímetro eu tenho uma bateria lá, vou estar carregando o capacitor aqui, né? Deixando no teste de continuidade. Aí eu vou soltar, né? Para ele não descarregar e vou colocar aqui na escala de 2 volts,
de corrente contínua. E vou ligar aqui para ver se está carregando o meu capacitor. Olha, carregou bem pouco, né? Vamos pegar um outro capacitor aqui para fazer o mesmo teste, né? Esse aqui tá melhorzinho. Viu que esse daqui não segurou nada de carga? Né? Ele mostrou um valor lá pra mim e já desapareceu. Ele está descarregando muito rápido. Coloquei lá. Aguarda lá ó, 10 segundos, 20 segundos. Né? Coloquei. Soltei para não perder a carga. E coloco lá. Vou colocar nos 20 volts. Coloquei, olha lá. Descarregando bem lentamente. Né? Quer dizer que ele está carregando. Né? Ele não está em curto e está carregando. Né? Gente, lembrando que isso daqui é testes só para situações críticas. Né? Não quer dizer, passando nesse teste aqui, não quer dizer que o capacitor esteja bom. O outro teste é esse aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, na escala maior. Tá vendo, ó? E ver se vai subindo. Vou colocar numa menorzinha aqui para não ser muito ignorante, ó, 200k. Ó, zerou, né? Agora eu vou inverter a polaridade. Tá vendo, ó? Começa como se fosse negativo, né? E vai aumentando, ó. Até dar infinito, ó. Deu infinito. Quer dizer que esse capacitor não está com problema crítico, né? Mas isso não significa que ele esteja com a capacitância nominal dele, mas ajuda você a definir, né? Aí, a pergunta que todo mundo, até o pessoal que está assistindo o vídeo deve estar acreditando, como calcular o capacitor? Gente, existe cálculo sim, né? Possivelmente eu vou estar passando esses cálculos aí no decorrer do curso. Porém, a melhor forma de você pesar, né, de você calcular um capacitor para um motor, é você adicionando, né, fazer a ligação em paralelo, né, você faz a ligação em paralelo lá com valor baixo, digamos que um ventilador, você começa lá com 2 microfarad, né, e vai acrescentando 1 microfarad de cada vez e acompanhando lá a corrente, né, para ver se a corrente se aproxima. Você vai ver, o ventilador ele foi feito, ele é projetado para 1 ampere, né? Se ele estiver dando lá 500 miliampere, quer dizer que a capacitância está pouca, né? Se estiver dando 1,2 ampere, a capacitância está muita. É a melhor forma, porque o trabalho do motor ele não vai girar em vazio, né? Igual eu estava fazendo aqui com o motor. O motor da lavadora, por exemplo, ele já vai começar com uma correia, essa correia vai virar um agitador, por isso precisa de um maior capacitor, né? Um capacitor de 50 microfarad, né? Maravilha, gente? Bom, espero que tenham gostado do vídeo aí, né? Um pouquinho de conhecimento que eu estou passando para vocês. De toda forma, eu peço para quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho, né? Dá um joinha, não esquece de dar um joinha aí pra gente. E se não gostou do vídeo, pode colocar no comentário aí, ficou faltando falar isso, ficou faltando falar aquilo. Maravilha, gente? Valeu, até a próxima.